Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o arquivo de riqueza número 6. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos, enquanto as pessoas de mentalidade pobre têm ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. As pessoas de mentalidade pobre costumam olhar para o sucesso alheio com ressentimento, com ciúme, com inveja. Ora, eles dizem que sorte eles têm. Outras sussurram, esses ricos idiotas. Vejam, se você quer ser uma pessoa boa, mas você considera os ricos naturalmente maus, você nunca irá ser rico. É impossível, porque como a gente vai se tornar algo que você despreza? É espantoso observar o ressentimento e até a raiva pura e simples que muitas pessoas de mentalidade pobre têm dos ricos. É como se acreditassem que eles são os responsáveis pela situação difícil em que eles se encontram. O autor comenta que é fácil dizer, não ter ressentimento de quem tem muito dinheiro, mas ele conta que ele mesmo já caiu nessa armadilha, dependendo, o estado de espírito que ele está. Então, ele comenta que um dia ele chegou em casa e estava passando o programa da Oprah, que é uma apresentadora muito famosa, e ela estava entrevistando uma atriz, a Halle Berry. E estavam comentando, o tema dessa entrevista era um contrato que essa atriz tinha fechado no valor de 20 milhões de dólares. E a atriz comentava na maior naturalidade que ela não fez isso pelo valor em si, mas para ela abrir portas para as outras colegas dela de profissão. E o autor diz que se pegou pensando, corta essa, você acha que somos idiotas, acha que a gente vai acreditar nessa balela? E ele, se ligou e falou, cancela esse pensamento. E começou a falar em voz alta, isso aí, garota, você é o máximo, ficou barato pra eles, você devia ter pedido 30 milhões, você é incrível, você merece, parabéns. Veja, gente, que depois disso, ele fala que ele se sentiu muito melhor, porque independente do motivo pelo qual a atriz queria receber esse dinheiro, o problema não era ela, era ele. E ele coloca, lembre-se de que as minhas opiniões, no caso as suas e a dele, não fazem nenhuma diferença para a felicidade e para a riqueza dessa outra pessoa, mas fazem muita diferença para a sua felicidade e para a sua riqueza. Lembrem-se, gente, os pensamentos e as opiniões não são bons nem maus, nem certos, nem errados, mas quando eles entram na nossa mente, eles podem ajudar ou atrapalhar a nossa felicidade e o nosso sucesso. Além disso, o autor comenta uma história narrada, em um texto, não sei se é um livro, chamado Uma Fortuna ao Seu Alcance. Essa história diz o seguinte: um ministro cristão, ele percorria o país aconselhando as pessoas a enriquecerem. E um dia um jovem o questionou, por que ele fazia isso? Já que ele sempre ouviu falar que os ricos são desonestos, são indignos, são desprezíveis. E o ministro explicou que a crença desse jovem estava equivocada, pois 98 de cada 100 pessoas ricas são pessoas honestas e confiáveis, e por isso que as outras pessoas confiam dinheiro a eles. Mas o jovem continuou. Mas eu ouço falar de pessoas que ganham milhões desonestamente. E o ministro disse, ouve mesmo, porque a mídia, ela dá tanto enfoque para essas duas pessoas, essas várias duas pessoas que são desonestas, que temos a impressão de que todos os ricos são desonestos, mas isso não é verdade. Há ainda os cristãos que acham que é pecado um homem ser rico, mas isso também é uma falsa crença, já que o dinheiro, ele pode ser usado para boas ações, ele é usado para imprimir as suas bíblias, ele é usado para construir igrejas, ele é usado de infinitas maneiras para produzir coisa boa. Essa história, gente, desse ministro, ela traz 3 questões muito, muito pertinentes. Primeiro, confiabilidade. Esse é um dos principais atributos para enriquecer. Afinal, não costumamos fazer negócios com pessoas em quem não confiamos. Segunda questão: quais as características que uma pessoa precisa ter para fazer fortuna?
Ou seja, assim, quem você precisa ser para se sair bem na vida, né? De modo geral, é preciso ter as seguintes características: ser alguém positivo, confiável, focado, determinado, persistente, trabalhador, ativo, bondoso, um bom comunicador, razoavelmente inteligente e especializado pelo menos em uma matéria, em uma área. Terceira questão. Segundo o autor, as pessoas mais ricas que ele conhece são também as mais amáveis. E ele conta um exemplo de quando ele se mudou para San Diego e foi morar em um bairro muito luxuoso, em que, no pensamento dele, ele disse: eu vou ficar na minha, não vou me misturar com esses endinheirados snobs. Então, por obra do destino, os filhos dele fez amizade com os filhos do vizinho. E um dia ele foi lá, levar as crianças para brincar, e a dona chamou ele para dentro e foi super simpática com ele, ofereceu uma sobremesa. E ele ficou pensando assim: que brincadeira é essa? Aí passou um pouquinho, veio o esposo dela da piscina, todo molhado, chamou ele para jantar no dia seguinte com eles. E ele pensando: não, deve ter alguma pegadinha, né? Eles não são tão legais assim. Aí ele chegou em casa. Ele chegou em casa, comentou com a esposa dele: amanhã nós vamos jantar na casa de fulano. Ela: meu Deus, eu nem tenho roupa para isso. Ele: não, pode ficar tranquilo, eles são muito informais, são super simpáticos, é só ser você mesmo. E ele conta que esse jantar foi um sucesso, que todas as pessoas que ele conheceu foram pessoas que agregaram a vida dele, foram pessoas simpáticas, educadas, e que tinham algum envolvimento, algum engajamento com trabalhos sociais. E ele menciona o exemplo de um médico, em que todas as terças-feiras ele fazia cirurgias gratuitas para pessoas que não tinham condições de pagar pelos serviços dele. Veja, gente, como essa crença, pode ser tão ruim, E ela é ruim pra gente. Ela é ruim pra quem sente esse ressentimento, de você ver uma pessoa bem-sucedida, tá ali com um carro bacana, fala: nossa, mas por que essa pessoa tá andando com esse carro e eu tô andando aqui com o meu, Por que eu não tenho um carro desse, Então, pra gente, quebrar essa crença que é tão negativa pra gente, é uma falsa crença. E ele ressalta: a questão é que, se de algum modo você se ressente do que as pessoas possuem, você nunca poderá tê-lo. Hoje, gente, temos 2 tarefas. 1. Pratique a filosofia Runa, que diz o seguinte: abençoe aquilo que você quer. Passeie, compre revistas, observe as casas bonitas e os carros bacanas e leia sobre negócios bem-sucedidos. Abençoe tudo aquilo que você vir e gostar. Abençoe também os proprietários desses bens ou as pessoas que estão envolvidas com eles. 2. Escreva e envie uma breve carta ou uma mensagem para alguém que você conheça fisicamente ou virtualmente, que seja extremamente bem-sucedido em qualquer área, dizendo-lhe o quanto você o admira e o respeita por suas realizações. E a declaração de hoje é: eu admiro as pessoas ricas, eu abençoo as pessoas ricas, eu amo as pessoas ricas e eu vou ser uma pessoa rica também, porque eu tenho uma mente milionária. É isso, gente.